O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, uma vez mais, quero dizer bem-vindos, como já falei no início da celebração, acolhê-los a todos e novamente cumprimentar com efusão e com amizade tantos irmãos e irmãs nossos que estão coligados conosco. Vocês sabem, este é o momento de maior audiência da Rede Nazaré de televisão, a transmissão da Santa Missa da Basílica Santuário de Nazaré. Porque é um horário bom, é o horário em que a gente está vindo da escola, já chegou do trabalho, um horário em que ainda não é a janta e ainda não começaram os telejornais e as novelas. Por isso é a maior audiência e nós agradecemos a Deus por isso. Podermos partilhar a palavra é dom que nunca iremos agradecer bastante a Deus. E hoje a palavra nos é muito interessante, nos faz refletir sobre tantas coisas que às vezes não temos presente. Olhem só, o evangelista observa que os que haviam comido tanto pão que ainda sobraram 12 cestos cheios, eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se nós pensamos que os homens vão menos à igreja, um santo disse que as mulheres são mais generosas do que os homens. Se o homem vai menos atrás de Deus e só vai quando está mesmo, nas últimas, se eram 5.000 os homens, imaginem quantas mulheres não deviam ser. Vamos dobrar, 10.000 mulheres. E imagine que cada mulher levasse consigo uma criança, mais 10.000. Já vamos para 25.000, 10.000 mulheres, 10.000 crianças, 5.000 homens. Isso por baixo, devia ser muito, muito mais, mulheres e crianças. Vocês tiram fino quando tem a peregrinação na casa, em preparação ao Círio. Podem contar, certo? Muitas mulheres, muitas crianças, poucos homens.
De modo que, então, aqui nós estamos por volta de 25.000 pessoas que nesse dia se fartaram da multiplicação dos pães. Ouvimos na primeira leitura a narração da reclamação dos judeus, mesmo enquanto faziam a travessia do Egito até a terra prometida. E como Deus lhes farta, lhes sacia com o maná, uma comida assim de emergência, né? Uma comida rápida, um quebra-galho, para não morrerem. E eles ainda assim reclamam, não é isso? Puxa, era tão bom quando estávamos lá na escravidão, lá a gente comia além disso aqui, batatas, cebolas, alhos, embora fôssemos escravos. É isso mesmo, né? Às vezes a gente prefere a condição da escravidão, do pecado, a situação desfavorável espiritual, do que a libertação de Deus. E Jesus então promove agora uma atualização desta situação, desta história do povo de Israel, com este episódio aqui da multiplicação. É muito interessante porque Jesus está acudindo, é isso? As pessoas que iam das cidades, até mesmo a pé, e curava-os enquanto estavam, pois, ao seu redor. Depois veio a hora de comer, já se entardecia, e a vontade, pois, da barriga, que ninguém pode negar. E os discípulos então dizem: olha pessoal, dê o jeito de vocês, porque tanta gente. E Jesus diz: não, bora nós mesmos providenciar comida para eles. Então acontece isto: dos 5 pães e dos 2 peixes, Jesus, tendo-os diante de si, fabrica inumeráveis outros pães e peixes. Na versão de São Lucas, é dito que era um garoto que estava lá, com dentro da mochila dele 5 pães e 2 peixes, a merendinha dele, e que ele colocou ali à disposição, não fez questão, não, é a minha merenda, se eu comer eu vou ficar sem comida. Não, o menino estava tão entretido com as palavras de Jesus, com os milagres que Jesus fazia, com as curas, estava tão alegre ali naquele meio, que levava a sua merenda e até tinha se esquecido dela. Foi na hora em que todos estavam com fome, que então ele lembrou-se, minha merenda, e colocou diante do Senhor. O bonito aqui, meus irmãos e irmãs, é falar da obra da igreja, a obra de assistência social que a igreja realiza. Tem assim uma coisa pequenina, dessas que agora sai e mandam para a gente pelo WhatsApp da igreja, que foi a que inventou os hospitais, criou os hospitais. A igreja é a instituição que tem mais hospitais. Foi ela que criou as universidades. Ela mantém quem sabe quantas escolas, quantas creches, quantos asilos, quantas instituições que se preocupam da alimentação das pessoas. O próprio governo, o próprio Estado reconhece isto, sabe disto, embora a maioria das vezes busque dificultar, mas sabe disso. Eu estive em fevereiro na Polônia, onde nós barnabitas tínhamos uma reunião, e lá nós temos 2 atividades, uma paróquia e um centro cultural.
A paróquia fica assim, num bairro de Varsóvia, um bairro popular, feito de prédios populares. E o pároco, um barnabita, que fora meu colega no estudantado de Roma, no último dia da reunião dos superiores, nos reuniu para uma celebração e disse alguma coisa interessante, porque lá havia, além da paróquia, as obras, o lugar para as pessoas pobres comerem. Então, nos horários das refeições, vão lá e servem comida boa. Tem também o local onde vão os andarilhos, e tem a equipe que os atende, os acolhe ali para tomar banho, fazer a barba, receber uma massagem, cortar as unhas, fazer um curativo, enfim, tudo aquilo que uma pessoa de rua precisa. E o confrade barnabita disse uma coisa interessante. Todos sabem que sem recursos não há caridade, não há evangelização. Isso todos nós sabemos. Sem recursos não tem evangelização. Mas ele deu uma informação também interessante, porque a Polônia é um país que esteve por muitos anos no regime comunista. E, como sabemos, o comunismo faliu, mas muitas pessoas ainda têm a ideologia, foram criadas, foram crescidas, foram educadas naquele sistema ateu. E, diante, pois, da situação hoje, muitos não conseguem voltar para a igreja. Muitos não conseguem voltar para Deus. A cabeça deles ficou, rodopiando por conta da ideologia ateia, da ideologia comunista. Mas o que é que acontece com frequência? Disse o padre, que um ateu chega lá na paróquia e diz: padre, trouxe este dinheiro aqui, esta oferta, esta doação, para a obra. Então o padre disse: o coração do ateu se move para a obra. Ele não diz: trouxe para a igreja, trouxe para o santo A, para o santo B, porque a cabeça dele ainda está distorcida, é isso? E, infelizmente, muitos vão morrer assim, com a cabeça distorcida da fé. Mas o coração se comove pelos necessitados, pelos que sofrem, pelos da rua, por aqueles a quem a paróquia acode. Por isso, o modo de dizer: trouxe esta oferta para a obra, que quer dizer, então, para ser usada em ajuda àqueles que necessitam. Mas, através da igreja, é que as doações chegam. Se nós formos fazer, meus irmãos e irmãs, a conta, a nossa paróquia e Basílica Santuário acaba preparando todos os meses de dezembro, portanto no Natal, bem 10.000 cestas básicas. 10.000 cestas básicas. E olhe que são pesadas, que o pobre faz força até, fadiga para carregar a cesta dele. Porque as pessoas trazem para a igreja, trazem para a obra, confiam, pois, à igreja, para que distribua, para que possa chegar às mesas, para que possa chegar às boquinhas das crianças pobres, o alimento. Ainda que, idealmente, só no tempo do Santo Natal. Além disso, de que a igreja, pois, distribui os bens que recebe para os pobres, além do fato da própria igreja ser mantenedora de tantas obras,
Há pouco tempo estive em Brasília para buscar a certidão da filantropia da nossa instituição. Tem outro fato interessante que a igreja também faz. A igreja busca criar a consciência da cidadania, do direito, da necessidade da organização social, da justiça. A igreja sempre fez isto, através de uma instituição sua, que se chama, pois, o serviço social da igreja, a doutrina social da igreja, que é de criar a consciência crítica do cidadão, para que ele entenda que é também dever cristão viver como cidadão. Aquele que tem a responsabilidade ou a corresponsabilidade, da vida social, como nós precisamos também ter, porque somos criaturas humanas, somos cidadãos, cristãos cidadãos. Por isso também, por vezes, até acaba prevalecendo, dizemos, uma linha da igreja que trabalha mais exatamente este lado social. Muitas vezes até isso causa assim, coisas as pessoas não gostam muito, que a igreja se meta em política. De fato, a igreja não deve se meter em política partidária, isso não, mas sempre fez e fará, e deve fazer a orientação dos cidadãos quanto aos princípios que deve reger, pois, a vida social. E isso os nossos papas sempre o fizeram. Papa Santo João Paulo fez doutrina social da igreja, as encíclicas sociais. Papa Bento fez uma magistral, é isso. Papa Francisco, a vida dele, pois, é buscar criar a consciência da igreja e do mundo de que temos obrigações para com os pobres, para com os excluídos, para com os expatriados, para com aqueles que não têm voz nem vez. Por isso, meus irmãos e irmãs, a palavra de Jesus autoriza a igreja a este serviço. Dai-lhes vós mesmos de comer. E então mandou que as multidões se sentassem na grama, porque o bom pastor leva as ovelhas para comer grama, capim bom. Pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos, deu graças e em seguida deu aos discípulos para os distribuírem às multidões. Meus irmãos e irmãs, a partilha é um milagre. Quando há a partilha, não falta o necessário para ninguém. Jesus nos ensina isso, a igreja nos ensina isso. Vamos fazer um instante de silêncio, que é também o momento de aderirmos e aprendermos isso.